Que hora New Zelândia, que hora Brasil, que hora mundo? Estamos finalmente reabrindo as fronteiras da Nova Zelândia e aos pouquinhos, bem na conta-gota ali, estamos recebendo os turistas e as pessoas que vieram para trabalhar, que seja por Work Holiday Visa, que seja por Skill Migrant, né, que estão lá na Green List, enfim, são algumas poucas categorias que estão finalmente entrando no país. E vou dizer que, olha, tem muito comerciante, hospitalidade, etc., que estava esperando que ele fosse ter um boom grande, mas pelas estatísticas e contagem, parece que saiu mais gente para ir visitar os familiares do que quem veio aqui para Nova Zelândia. Bom, e se você está no meio dessas pessoas que estão chegando agora ou que estão pensando em vir para Nova Zelândia, o vídeo de hoje vai ser bastante útil e importante. Afinal de contas, a gente vai ter uma convidada que vai ajudar a esclarecer algumas perguntas que muitos de vocês fazem nos grupos de brasileiros aqui no Facebook. E como eu não sou especialista neste assunto, mas eu gostaria muito de poder trazer a informação para vocês de forma mais correta e precisa, eu trouxe com vocês então hoje a Gihane Sato. Mas, gente, antes de eu trazer minha convidada, por favor, se você puder, e se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar, agradeço muito, tá? Porque seu carinho é aquilo que me dá força para continuar produzindo conteúdo. Então, agora sim, Gihane Sato, muitíssimo obrigado por estar aqui no Que Hora Brasil. Oi, Maia, tudo bem? Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Espero aí poder ajudar e responder um monte de pergunta, né, que a gente sempre recebe. Pois é. Hoje, Rani, eu sei que já faz 3 anos que a gente conversou, né? Então, muitas pessoas, talvez, que ainda não conheciam o nosso programa, não conheciam o canal, não sabem nada de você, mas eu queria que você contasse só um pouquinho, né? Em resumo, afinal de contas, eu sei que você é uma pessoa popular, já esteve em outros canais, tudo mais recentemente, mas para as pessoas verem que você também esteve já no sapato deles, né? Que não é uma pessoa que só chegou já sentando na janelinha, tocando a campainha. Você também comeu bastante o pão que o diabo amassou, né? Sim, bom, para quem viu ou para quem não sabe também vai conhecer a minha história. Eu saí do Brasil com 24 anos. A gente acaba de se formar no Brasil. A gente não tem dinheiro para fazer o intercâmbio. A gente economiza, vende o carro que tem, pede uma ajuda do pai, da mãe. E o meu sonho era fazer intercâmbio, morar fora, pensar numa pós-graduação. E, enfim, surgiu o Japão. Então eu fui para o Japão, fui lá trabalhar em fábrica, em chão de fábrica, 12 horas em pé todos os dias, e juntar dinheiro para conseguir fazer meu intercâmbio. Então, e chega aqui também é uma longa caminhada, né? Você tinha feito aqui graduação mesmo lá no Brasil? Eu sou formada em publicidade e propaganda, e aí não é uma coisa muito simples, né? Eu estava numa uma empresa estável, tinha acabado de ser promovida. Quando a gente pensa em desistir e falar, não, acho que é o momento agora de sair, de correr atrás. Mas a sua família ficou de boa com essa ideia de você sair? Não, 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 não. É, que a princípio a minha ideia era ir para o Canadá. Né, mas Canadá é muito caro. E outra coisa, que para fazer um intercâmbio de inglês, o Canadá não te dá a oportunidade de estudar e trabalhar se você for estudar inglês, somente se você for fazer um college. E aí, assim, como eu acabei de falar, a gente sai do Brasil, acaba de sair da faculdade, começa a trabalhar, a gente não tem dinheiro para fazer uma pós-graduação fora, com 24 anos. Eh, e aí surgiu o Japão, por isso que eu fui para o Japão, juntar dinheiro. Só que aí, quando a gente falou, principalmente meu pai, na década de 90, foi para o Japão trabalhar em fábrica, época que estava ruim no Brasil, para mandar dinheiro para minha família no Brasil, né? Então, quando eu falei para ele que eu decidi ir para o Japão, nossa, meus pais foram totalmente contra. Você está regredindo. Eu fiz isso para te dar uma vida boa, para você estudar em colégios bons, você fazer uma faculdade e você está indo trabalhar em chão de fábrica no Japão. Você acabou de ser promovida, como assim? Não é uma decisão muito fácil para o entendimento da nossa família, só que para mim, naquele momento, já não fazia sentido, não cabia mais estar no Brasil, né? Eu queria essa ânsia de viver fora, de ter novas experiências, de poder ter um inglês fluente, de conquistar a nossa liberdade, né? Porque eu ainda morava com Mas, meus pais. mas indo para o Japão, você ia, sei lá, ficar 2 anos, 3 anos? Você tinha já um
prazo definido? Eu tinha um prazo definido de ficar no máximo 3 anos. Em 3 anos era para juntar dinheiro. Então, assim, eu fui e eu tenho muito orgulho, porque a gente conseguiu cumprir esse prazo antes do tempo, do que a gente precisava fazer, né. Porque, assim, a vida no Japão não é fácil, não é fácil. Você está acostumada a trabalhar um escritório, sentada, mexendo ali no computador, na internet. No momento que a gente entra numa fábrica e você vê que sua faculdade não vale nada, as suas experiências, tudo que a gente corre atrás no Brasil, você é só mais um. Ou você não é ninguém, porque você não fala a língua. Eu não entendi, eu não falo japonês, né? Básico, bem básico. E assim, essa falta de a gente conseguir se comunicar, é, meu Deus do céu, é muito complicado, né? Essa parte. Eu fiquei 1 ano e meio no Japão. Foi 1 ano e meio, assim, de abrir mão, de conforto total, para conseguir sair o mais rápido possível daquela situação, daquela vida. Porque o Japão, você trabalha muito, ele te dá uma bom retorno financeiro. Se você quiser, você troca de celular todo mês, você compra um carro novo todo ano. Mas eu não queria, nem eu e meu namorado na época, a gente não queria se acomodar nessa situação. Porque a gente via muito brasileiro e escutou muita história que brasileiro que ia no Japão fazer dinheiro, depois voltava para o Brasil. Aí ficava curtindo a vida no Brasil, voltava de novo para o Japão. Então a gente não queria viver nessa vida, sabe, de acomodar. O que que a gente quer fazer? A gente quer crescer, ter melhor qualidade de vida. Qual país que vai nos oferecer isso? Na nossa cabeça, naquela época, era o Canadá. Ah, é por isso. Mas se você estava juntando dinheiro e você tinha um target, e aí você ia para o Canadá para fazer um college ou Para para. fazer um college. Para fazer um college e tentar imigrar. Porque eu não conheço o Canadá, mas o Canadá, eu cresci com o sonho de estudar e morar no Canadá, pesquisava bastante isso. Só que quando a gente começa a colocar na ponta do lápis mesmo tudo para fazer acontecer, você fala, é muito dinheiro, é um investimento que eu não tenho. é, Será que eu vou aguentar pegar uma cidade que é mais fácil você pegar residência, você conseguir imigrar, só que aguentar a temperatura de -50? Ou se a gente for um pouquinho mais para um lado, você é obrigado a falar francês, senão você não consegue bons serviços. Tem uma certa discriminação por causa disso, né? Aí se você for para outra ponta do Canadá, são 6 meses que realmente, assim, outono, inverno, é chuva, é frio, é tempo cinza. Será que você começa a colocar, porque a gente não pensa esses detalhes, o quanto tempo pode nos afetar. Afeta o nosso humor, a gente nunca pensa nisso, mas afeta muito o nosso humor, nosso estilo de vida, porque a gente está saindo da nossa zona de conforto, a gente está indo para um país novo que a gente não conhece ninguém, que a gente não domina a língua 100%, a gente não está na nossa carreira, a gente vai pegar os serviços de entrada. Então, você fala, meu, vai ter isso, isso, isso negativo. Será que eu vou aguentar tudo isso? Né? Então, acho que além do intercâmbio é um novo, é uma descoberta própria, sua. Uhum. E da onde que tudo isso se liga com a Nova Zelândia? Porque você estando no Japão, né, ralando ali o coco, e como é que você veio parar aqui? Porque aí a gente começou a pesquisar e a gente já estava, depois assim, dos 3 primeiros meses de Japão, não aguento isso, não quero ficar nisso, vamos ver. E aí a gente assim, a gente economizou muito, a gente não comprou uma televisão, o que tinha usado, a gente tinha somente no notebook, a gente não mobiliou a casa, a gente vivia com o básico para não gastar, para juntar dinheiro. E aí a gente começou tudo, fazer isso para juntar dinheiro e a gente, ok, 3 meses não tá rolando o Japão, se a gente ficar aqui 3 anos até ir para o Canadá, é muito tempo, não aguentamos isso. O que que a gente tem que fazer? Ok, vamos ver outras alternativas. Alternativas, a gente começou a pesquisar por outros países. Olha, a gente está aqui já do lado da Austrália, talvez Europa, Irlanda, vamos pensar. E aí, o meu marido, o Igor, falou: Olha, tem a Nova Zelândia.
E nunca tinha passado pela minha cabeça. Nova Zelândia. Eu pensava muito em Austrália, porque todo mundo sempre fala muito bem da Austrália, é parecido com o Brasil que deu certo. E aí eu já tinha amigos que estavam na Austrália. E aí eu comecei a falar com eles, perguntar. Só que o grande problema que eu vi da Austrália é que para você conseguir imigrar, para você conseguir um visto de trabalho, era muito mais difícil, porque as pessoas, eu conhecia gente que estava 2 anos na Austrália e renovando o curso de inglês. Renovando, renovando, renovando. Eu falei, gente, mas né? É muito difícil. Como assim? Aí a gente entra no site da imigração, a gente entra nos grupos do Facebook e vamos começar a pesquisar para entender como é que funciona a imigração nesses países. E aí foi que surgiu a Nova Zelândia, né? De fato, é real, porque foi uma sugestão do Igor, e aí a gente viu a Nova Zelândia, era um país mais fácil de imigrar do que Canadá, do que Austrália. Pô, a gente curte fazer trilha, as paisagens são lindas, era uma coisa que a gente já fazia no Brasil. Falei, por que não? É um país de aventuras, que a gente sempre gostou de pular de bungee jump, ir para cachoeira. Falei, nossa, que lindo, né? Então, e aí foi de fato que, então, ok, vamos para Nova Zelândia. E aí a gente começou o processo de buscar informação, qual que é a melhor cidade, onde teria mais oportunidades, e tanto na minha área, que eu sou formada em marketing, a gente falou, ó, tem oportunidade lá, vamos para lá, né? O que que vai ser mais fácil? Cidade seria mais fácil de conseguir emprego como estudante. E aí que vocês viram pelas contas que, sei lá, 1 ano e meio foi o suficiente de dinheiro para vir para cá. Sim, como os dois, ah, com visto de estudante de inglês, foi o nosso primeiro passo, porque por mais que a gente tinha um bom nível de inglês, a gente tinha inglês upper intermediate, mas eu falo assim, a gente não conseguiria entrar direto, trabalhando 12 horas no Japão, para fazer uma pós-graduação, um mestrado. Porque a gente não ia ter tempo de estudar ou fazer um IELTS no Japão para vir para cá. E a gente já não estava mais aguentando aquela situação e aquela vida no Japão. Então, a alternativa foi: a gente vem para cá, faz o curso de inglês, vamos ver se a gente consegue emprego na nossa área ou não, senão a gente vai fazer uma pós-graduação, vamos fazendo curso para a gente conseguir entrar na nossa área, né? E foi por isso. Ah, que legal. Quando vocês chegaram aqui, foi fácil de conseguir emprego? Essa é uma pergunta que eu tenho até receio de responder quando me perguntam, porque para a gente foi muito fácil, mas eu sei que para as outras pessoas foi difícil. Conheci pessoas que demoraram 2, 3 meses para conseguir emprego, mas a gente já chegou com visto de estudante. A alta temporada, a gente chegou em fevereiro de 2017. Alta temporada, a gente já chegou focado em conseguir emprego. Então, na primeira semana, a gente já fez o nosso currículo no modelo padrão da Nova Zelândia, colocou as informações. Claro que, como a gente não tinha experiência na Nova Zelândia, a gente focou nas nossas skills, para destacar nossas skills no currículo. E aí a gente já começou a entregar. O meu marido conseguiu emprego no mercado no quinto dia, e Olha, eu no sétimo dia fui trabalhar no hotel como housekeeping. Só que aí a gente falou, Giovanni, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 2 semanas no housekeeping, gente. Mas assim, eu falo, quem trabalha com isso, com housekeeping, com cleaner, eu admiro. Porque quando eu estava no Japão, na fábrica, eu falava, eu prefiro estar limpando banheiro na Nova Zelândia do que estar aqui no Japão, porque eu já aguentava mais aquela situação. Na hora que eu cheguei aqui, eu falei, gente, é diferente, não é tão, assim, não é pesado, é diferente a limpeza do que é feito no Brasil, é diferente, mas é um ritmo diferente, é muito corrido, é, é muito exaustivo, é muito físico. Por mais que no Japão fosse físico, teve, um- teve um momento diferente ali, que eu falei, meu Deus, né? Não é tão simples quanto a gente imagina. mas por quê? Como assim? Não sei se foi aquela coisa de nós brasileiros também. A gente tem um certo preconceito, a gente é orgulhoso, tanto que a gente no Brasil a gente usa o termo subemprego, né? Então quando você chega aqui, você reaprende muita coisa. Você tira aquela armadura de preconceitos que a gente tem no Brasil.
Eu falo assim, e hoje eu corrijo muita gente, não existe a palavra subemprego, não existe subemprego. Aqui todo mundo é igual. A filha da faxineira estuda com a filha do médico na mesma escola, eles usam o mesmo uniforme, o mesmo material. Eu acho que é uma parte mais incrível assim que eu admiro na Nova Zelândia, porque é um emprego como qualquer outro, digno como qualquer outro, e, detalhe, paga-se muito bem na Nova Zelândia, principalmente aqui em Queenstown. Exato, né? Inclusive, a gente tem que ressaltar que, por exemplo, um pedreiro, um pintor, ganha muito mais que muita gente. Eu, como uma cientista, eles ganham mais. Então, gente, chega com esse preconceito de achar que é o fulano ali que está, né, no labor, no trabalho mais braçal, subemprego, porque não, desculpa, mas eles ganham mais, né? Muitas vezes mais que muita gente no Exatamente. escritório. Sim, Uhum. muito mais. Eu fico assim, meu Deus, né, cara? Mas assim, É, eu acho que eles entendem, porque é um trabalho físico, acaba sendo pesado. Por mais que a gente, no escritório, você tem um outro tipo de trabalho, claro que é mental, e você estudou muito tempo para isso, teve outro tipo de qualificações, mas eles dão valor para todo tipo de serviço. uhum. E aí eu acredito então que depois, como vocês conseguiram um emprego, vocês foram mudando para conseguir um sponsor e chegaram Sim, à residência no One-Off? Não. sim, sim, sim. São excelentes! É tão gostoso falar É. isso. Sim. Mas o que que aconteceu? Como o Igor logo já entrou no mercado, eu falei assim, pô, você tem inglês, Rani, quem normalmente está no housekeeping aqui não tem inglês. Procura as outras oportunidades. Aproveita que você, tipo, você tem o visto aberto, né? Você pode escolher, você não está preso ao hotel, né? Você não tem um visto de sponsor. Falei, é verdade. E aí surgiu uma vaga no mercado. E eu fui para o mercado também trabalhar no mercado. Em 3 meses, virei supervisora. Então, para mim, foi acontecendo. Então, foi acontecendo. A gente foi subindo, foi trocando. E aí, virei supervisora. Aí, troquei de mercado, fui para o mercado maior. E aí, fui fazendo. Fui fazer curso de barista, porque aí, nossa, aprendi a cozinhar, tô gostando. Talvez eu queira ser cozinheira. E a gente vai se descobrindo, né? Na verdade, o que a gente gosta de fazer. E é o que eu falo para os meus amigos e para os alunos, que uma coisa que a Nova Zelândia te permite é você recomeçar numa carreira diferente, que o Brasil talvez não deixaria. Uhum. Pois é. Ô, Rani, o seu marido, quer dizer, ele fez o upgrade para marido em que momento? Foi no Japão ou foi na Nova Zelândia? A gente fala marido, mas a gente, no papel a gente não é casado, mas Ah, né? eu acho que no momento, é que a gente é noivo, né? Ele me pediu em casamento antes da gente sair do Brasil, e aí a nossa meta era voltar para o Brasil para casar. Ah, entendi. Porque senão agora eu já ia jogar o Igor na parede. Falei assim, ô Igor, qual é, né? Pede, casa logo de vez. Então a nossa meta era voltar para o Brasil para casar. E aí veio criança, veio, aconteceu. A gente fala, tudo bem, vai acontecer esse momento, quando a gente voltar agora para o Brasil, agora vai ter os filhos juntos, né? Mas faz Entendi. E parte. vocês estão com viagem marcada? A gente tá procurando a passagem, né? Porque tá caro. Tá E difícil. Para 4, então, né? 4, eu falo, meu Deus. Apesar de que eles ainda pagam meia, né? Mas enfim. Não, não, O quê? não. Não tem Como mais não? meia para criança. Tá brincando comigo? Não, não tô. Não tem mais meia para criança. Falando em criança, temos um aí. Mas enfim. Girane, ajuda o povo, porque tem muita pergunta e a gente vê assim que assim que as fronteiras abriram, né? Muita gente está fazendo pergunta, inclusive repetida no grupo, né? Sim. Para ajudar quem já está lá, já calejado, vendo sempre as mesmas perguntas e de saco cheio, já passando a timeline assim. Vamos responder algumas perguntinhas básicas ali que a gente vê sempre. Por exemplo, Sim, o Working Holiday Visa é só até 30 anos, né? Então, a pessoa tiver 29 e 364 dias, você pode aplicar, mas sim, fez você pode 30. aplicar. Sim. Ainda com 30 anos você pode aplicar. Não, Com 30 anos da sua idade limite, você pode aplicar. Se você tiver 31,
Não, você já não pode mais aplicar. Mas é uma pergunta também muito comum. Ah, eu peguei o Working Holiday Visa. Agora, tenho 30, só que quando eu for viajar tenho 31. Não tem problema. Você garantiu o seu Working Holiday Visa. Hum, a pessoa, assim que conseguiu, ela tem que vir até em um ano, era isso? É até um ano. Ela precisa entrar no país. Hum, o Brasil tem uma certa limitação de vagas, né? São o quê? 40? 300 vagas por ano, comparado com os países, por exemplo, Japão, Reino Unido, que é ilimitado. Ah, então tem países que têm um privilégiozinho, Tem né? o privilégio. Sim. Ah, e aí, por exemplo, o Brasil, você tem um certo dia, horário que eles abrem, né? Acho que já foi recentemente, inclusive, não Sim, é? foi essa semana, na quinta-feira, 10 horas da manhã na Nova Zelândia. Então, foi 7 horas da noite na quarta no Brasil. Então, as pessoas que querem aplicar sempre tem que ficar ligada no fuso horário. Ah, e aí, tipo, já foi então, acabou. Já foi, acabou em 20 minutos as vagas esse ano. Meu Deus do céu. É Estou muito curiosa para saber, rápido, então, quem vem. é muito rápido. E aí, essas pessoas que vêm com esse tipo de visto, eu não sei se eu ouvi uma vez, eles falaram assim que eles têm que ficar trocando de trabalho a cada 3 meses. O, o Working Holiday Visa pro brasileiro tem essa limitação, que você só pode trabalhar no mesmo empregador a cada 3 meses. Por exemplo, o Reino Unido não tem essa limitação. O Working Holiday Visa do Japão não tem essa limitação. Do Brasil tem essa limitação. Gente, que coisa mais chata. Por que será isso, né? Sim. Isso é para realmente evitar que o brasileiro consiga isso, né? É limitar tudo. Limita a quantidade de vagas, limita o quanto tempo você pode ficar, porque a empresa também nem vai querer que você fique lá. É difícil. É que, pensando assim, estrategicamente, para a imigração, se você ver no site deles, eles abriram por etapas. Então, Brasil está sendo o último dos últimos países que ele abriram as vagas, ou agora só tem mais um, que é o Uruguai, e são 100 vagas, que é o próximo mês de setembro. E assim, e eles querem que o brasileiro trabalhe aonde precisa, ou seja, 3 meses é trabalhar na colheita, Ah, basicamente, né? basicamente. Ou na estação de esqui, né? Quando tiver em É, alta. porque é um visto de trabalho e lazer, e férias, né? Então, assim, ele sabe que é um trabalho, para temporadas. Então, você fica assim, você vai trabalhar 3 meses aqui porque é a temporada de esqui. 3 meses aqui colhendo uva. Gihane, eu fiquei sabendo que teve uma alteração na lei recente de que uma pessoa que vem com um curso de inglês, por exemplo, ele não consegue mais um visto pós-study, né? Um work visa. Isso Então, mudou? mudou, mas o que mudou para inglês. O curso de inglês não te dá o visto de Post-Study Work Visa. Os cursos que davam permissão de visto de trabalho após a conclusão do seu curso seriam de level alto, de higher education. Level Ah, 5, 6, 7, 8. O que mudou é, agora, level 7 para baixo não te dá mais o visto de pós-study, Working Visa. tá. Só vai te dar se algum, por exemplo, se o seu curso estiver na Green List, em alguma específica área de demanda, que vai ser a nova residência, a Green List, né? Os novos caminhos aí. O curso de pós-graduação, que é o Level 8, ainda continua te dando post-study, mas só vai ser espelhado ao tempo do seu curso. Se seu curso de pós-graduação é um ano, você vai ter um ano de post-study work visa. O único que não mudou foi o curso de mestrado, Level 9, que ainda continua te dando 3 anos de visto aberto, depois de concluir o curso. E o doutorado também, né? Aí o doutorado também. Uhum. Uma coisa também que a galera pergunta bastante é em relação ao visto do partner, né? Ou seja, antigamente, ou há um tempo atrás, esses de higher education, né, nível 7, alguma coisa assim, você podia trazer um partner para trabalhar, né, ter work visa enquanto você estudava. Agora isso Sim. mudou também? Mudou isso também. Somente o level 9, ou level 10, que é o doutorado e o mestrado,
te dão a permissão de você trazer um partner e seus filhos. Caramba, então cada vez ficando mais difícil, né? Antigamente a galera vinha fazer uma pós aí em marketing, alguma coisa assim, e Sim, conseguia, mas agora não mais. sim. Ah, Giane, inclusive, acho que o ministro, como é que ele chama mesmo? O da Ministro educação? Chris Hipkins. Isso. Ele esteve recentemente, né, em alguns países por aí, tentando vender o peixe da Nova Zelândia, assim que eles abriram as fronteiras. Mas o que me chocou um pouquinho foi o fato de que ele deixou bem claro que ele não quer que as pessoas venham com essa expectativa de que, assim como antigamente você imigrava, né, ou seja, usava um curso, um estudo como justificativa para depois fincar raízes, né, aqui na Nova Zelândia. Eu acho que isso deixou de se tornar um pouco de um atrativo para o país, não é mesmo? Sim, com certeza. Acaba sendo contraditório, porque ele visitou esses países para divulgar a educação da Nova Zelândia, para divulgar a Nova Zelândia, para falar que a Nova Zelândia está aberta novamente para o mundo, e aí ele soltou, né, essa frase que foi meio contraditório, mas talvez seja para não ter certeza, né, talvez que não compre um curso pensando na residência, mas pensando na sua melhoria, no seu crescimento. Uhum, entendi. Bom, é uma pena, né? A gente só perde em competitividade, eu diria. Enquanto isso, as Não, pessoas vão continuar certeza. preferindo o Com certeza a Canadá. gente pede para o Canadá, para a Austrália. Gihane, aquela pergunta também que o povo faz bastante, né? De será que dá para a gente viver bem ou tranquilo só trabalhando como estudante, que seria aquele limite de 20 horas semanais? Eu sempre falo, depende de você, depende de quanto você gasta. Na minha época, quando eu cheguei, o salário mínimo era 15,20. E eu trouxe o dinheiro da comprovação financeira, estava aqui com a gente, mas a gente não mexeu. A gente se organizou para viver só com o salário das 20 horas. Claro que quando a gente queria fazer alguma coisa extravagância, vamos pular de bungee jump, a gente tirava da nossa reserva financeira. Mas assim, dá. É, depende também da cidade que você for vir estudar. Claro que tem cidades que o custo de vida são um pouco mais cara que outras. Quando você vai numa cidade pequena, se você for para Invercargill, que o custo de vida é o menor da Nova Zelândia. Se for para Nelson, você morar em Auckland ou Wellington, né? Claro que dá. Mas assim, você vai fazer o básico, pagar o seu aluguel, a sua comida e suas contas. Você não vai comprar uma roupa, você não vai ficar indo no cinema, você não vai ficar comendo fora. Então, assim, como estudante, você vive, mas você vive ali no justo. Hum. Aliás, quanto que tem que ter dinheiro na conta agora para... Isso é uma coisa que também mudou, que agora é 1.667 dólares neozelandeses, tá? Às vezes as pessoas confundem quando a gente fala dólar, pensa que é o dólar americano, é o dólar neozelandês, por mês de estudo. Hum. Então, você multiplica isso pelo tempo que você vai estudar. Então, você vai estudar 5 meses, você multiplica isso por 5. Se o curso é de um ano, são 20 mil dólares. Uau! Bom, se a pessoa economizar 20 mil dólares americanos, é melhor porque aí tem uma gordurinha extra, né? Ah, e aquela pergunta clássica ali de, que cidade que é bom para morar na Nova Zelândia? Acho que é semana sim, outra semana também, sempre tem alguém postando, né? O principal é você pesquisar. Cada cidade é muito diferente uma da outra. Que estilo você está vindo para um país novo, ter novas experiências. Então você está tendo o privilégio de escolher que estilo de vida você quer ter, certo? Então eu falo o que você gosta, o que você quer fazer. Para você é importante estar numa cidade grande, com movimento, com festival, com shopping. É importante isso para você? Então vai para cidades grandes. O que você quer? Você quer estar mais perto da natureza, uma cidade mais tranquila, que você vai conseguir se movimentar rápido para todo lugar? Então, assim, é muito o que você quer. Agora, se a pessoa perguntar para mim, e aonde tem mais emprego? A Nova Zelândia inteira, gente. A Nova Zelândia inteira tá tendo emprego para você nesse momento, assim. Não sei se você viu, mas está saindo várias reportagens no jornal, na televisão, que a gente está vivendo a pior crise por falta de funcionários na Nova Zelândia dos últimos 50 anos. 50 anos, uau! Então, assim, falta muita gente, né? Aqui,
Queenstown, por ser uma cidade turística, ela está lotada. Desde que abriu as fronteiras, ela está lotada todos os finais de semana e ainda é alta temporada, né? A gente está na temporada do esqui, do snowboard. Então, assim, está super cheio. Os estabelecimentos estão escolhendo o horário para abrir por falta de funcionário. Uau! Não, e não é nem só aí, né? Eu vejo mesmo aqui na Ilha Norte, né? Alguns lugares tipo cafés, etc. Eles estão com plaquinha até Subway, do tipo, voltamos em 30 minutos porque estamos limpando, sabe? Esse tipo de coisa. E, meu, no Subway. A coisa tá feia. Sim, sim. Uma outra coisa também que a galera pergunta, né? Tem muita diferença de preço? Ah, eu quero ser o espertão, né? Quero economizar o máximo de dinheiro, então eu vou direto na escola, vou fazer matrícula. Para que eu vou pegar uma agência? Não tem diferença nenhuma. O aluno que faz isso está perdendo, porque a escola não vai te dar o suporte. Uma agência local vai te dar todo o suporte que você precisa. E as coisas assim mais simples, de referência para você alugar uma acomodação, como pegar o seu ônibus, pegar você no aeroporto, levar para acomodação, te indicar, ter você como referência. Então, assim, não paga nada, não paga mais. O valor da escola com uma agência de intercâmbio é o mesmo. Então, realmente fica até na falta de um serviço, né? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, se é um brasileiro, vem falar contigo, a pessoa tem um atendimento já especializado no idioma, etc., né? E sendo que se você fala direto na escola, muitas vezes você nem sabe, né, se a escola é confiável e tudo Sim. mais, né? Então, na verdade, uma pessoa que vem direto para a escola, ela acaba perdendo, né, na questão do serviço. Sim, porque a agência que está aqui, nós oferecemos um suporte desde o início de pegar na sua mão, te levar no mercado. Pelo menos a Cher faz isso com nossos estudantes. E olha, é assim que funciona no mercado. Porque o mercado, e eu vejo que a Cher recentemente, depois das aberturas, que a gente recebeu bastante alunos, né, de exceção, e a gente está recebendo, chega no mercado, o que que eu compro, Gi? O que que eu faço? Onde que é isso? Onde é que é aquilo? E são detalhes que a gente não imagina. Que carne que é a mais parecida que eu posso comprar? Qual que é a picanha aqui? Qual que é a linguiça boa? Né? Então, assim, são vários detalhes que a gente dá esse suporte. Então, realmente, quem não contrata a agência e vai direto com a escola, está perdendo tudo isso, porque a escola não oferece isso. Entendi. Hoje, Rani, tem muita gente também que quer o famoso espertão também, vem com visto de turista e procurar emprego. O que você diria sobre isso? Eu diria que essa pessoa é muito corajosa, porque ela é um risco gigante. É um risco dela parar na imigração, e não conseguir nem entrar no país e ser mandada de volta para o Brasil ou do país que ela está vindo. E desde que teve a abertura da fronteira, eu escutei bastante história de gente que bateu em Auckland e voltou. Gente que chegou no Chile e voltou. Você pode até entrar e você ter um visto restrito. O que quer dizer um visto restrito de turista? Você entra no país, só que você não consegue aplicar outro visto. Obrigatoriamente, você vai ter que sair. Gente, Sim, mas é porque então a imigração está já cheirando ali a pessoa que sim, quer ficar, né, para trabalhar e não que a pessoa vem turistar. É isso. sim, sim. Hum. Hoje, Rani, você já teve algum aluno complicado, assim, ou quem foi um caso difícil para lidar? Ou é tudo suave na nave, assim? Porque, olha, Nenhum aluno é suave na nave. Eu digo isso porque os alunos que estão no Brasil e teve essa pandemia, é, a Cher tem alunos que a gente conquistou antes da pandemia e passou esse momento inteiro na pandemia de ansiedade de quando as fronteiras iam abrir. Então foi um momento inteiro, não são alunos difíceis, mas é a situação difícil, são emoções. E eu sei que o trabalho que eu faço, eu mexo com vidas, eu mexo com propósitos, eu mexo com sonhos, mexo com pessoas. Então, assim, eu sei a importância disso e às vezes eu acabo sendo muito psicóloga e eu falo para minha terapeuta, meu Deus, você me ensina demais, você precisa me ensinar mais para poder passar isso.
Porque eu sei que nesse momento, assim, eu tenho alunos que vão vir só ano que vem. E aí a Xé tem formas facilitadas de pagamento, que elas conseguem pagar no Brasil, é um dos nossos diferenciais. E aí eles começaram a fazer o pagamento deles parcelado, e assim, tá na primeira e segunda parcela, Giane, mas o que que eu tenho que colocar na mala? Eu falei, calma, você só vai vir ano que vem. A gente pode conversar disso mais para frente, antes de você vir para cá, a gente vai ter uma chamada de vídeo, eu vou te explicar por todos os detalhes, né? O que colocar na mala, o que pode, o que não pode. Então, assim, a pessoa, o difícil é a ansiedade. A gente trabalha com ansiedade a todo momento. Uhum, entendi. Mas assim que a pessoa chega aqui, teve algum caso complicado, assim, algum aluno que você teve visto cancelado e que foi mandado embora, ou todo mundo de boa? Porque eu tive, por exemplo, Não, graças a Deus não tive nenhum desse. E eu falo para eles, se eu sou mãe, e olha, você é sua mãe, você não me apronta na Nova Zelândia, eu não quero a polícia me ligando. porque eu vou dar um exemplo, né? Eu sendo homestay student mom, né? Então, eu já recebi muitos alunos aqui em casa, mas sim, muitos, a maioria chineses. E um dos meninos, ele tinha um probleminha. Eu acredito que ele tenha Asperger, né? Ah, E o cara é muito inteligente. Ele falava inglês muito melhor que o meu, muito melhor que o do Maurício também. E só que o pai não podia colocar em outro curso, porque ele não se encaixava. Então, ele não tinha interesse nenhum e ele não ia para aula. E aí a universidade cancelou o visto dele, falando assim, ele não está vindo. Então, ele vai perder o visto. E ele foi mandado embora. É, gente, é. não, Então, não, eu, graças a Deus, não peguei nenhum aluno desse, porque eu pego no pé. é, Porque também, como eu sou uma agente local, eu tenho melhor relacionamento com as instituições, com as escolas. Então, acontece alguma coisa, a escola, Giane, a escola me liga. Escola, por exemplo, eu tenho alunos em Auckland, que durante a pandemia, tipo, Giane, fulano faltou 5 dias, o que aconteceu? Aí eu, peraí, deixa eu ligar, o que que tá? Ah, Giane, mas eu te falei, é porque... Eu falei, eu sei, mas você avisou a escola que ia se ausentar por esse período, né, que você já tinha viagem marcada com sua família, que ia vir para cá. Então, assim, a escola também se comunica. então, para a galera já ficar ligada, né? Achando que, ó, Sim. é só tirar o visto de estudante e não precisa ir, não precisa tirar nota, não Porque é você assim. tem, depende da escola, você tem que ter uma frequência de pelo menos 90%. Uau. Senão você não renova visto, senão a imigração realmente cancela o seu visto. Eu Ó, falo assim, é um investimento muito alto, ainda mais para o brasileiro. Quase 4 vezes mais, né? Tipo, o valor que vai dar aqui, multiplica isso por 4. É um investimento, por que que você vai jogar fora isso? E e- você vai precisar. Se você veio para estudar inglês e você depois quer ficar no país, você vai precisar do inglês. uhum. E mesmo que você não fique no país, mas você veio para estudar, então vê se estuda, né? Sim. Ô, Rani, eu sei que você teve recentemente aí uma caixinha aberta para perguntas e tudo mais, né? O que que o pessoal andou perguntando? Porque, como eu te disse, essas perguntas que eu fiz até agora são as que eu vi, assim, de montão, né? A rodo. Ó, vou ler aqui uma das perguntas. A adaptação é muito difícil, questão de cultura, socialização. Eu diria que isso é claro que é uma coisa que preocupa quando a gente está fora, mas a Nova Zelândia é uma grande mãe de imigrantes. Por ser um país que tem bastante imigrante, na minha percepção, eles são muito amigáveis. Principalmente aqui na Ilha Sul, eles são pacientes, até se você não sabe falar inglês, eles têm a paciência de, ok, o que que você está querendo me falar, sabe? Então, eu considero a Nova Zelândia super friendly, assim, super amigável com os imigrantes na cultura de socialização. ah, Acho que é fácil se adaptar. E vou aqui para outra, então. Ah, se ganhar um salário mínimo, dá para viver tranquilamente? Salário mínimo é 21,20.
você sendo estudante, trabalhando as 20 horas, sim, você vai ver o justo. Claro que assim, sendo bem realista, hoje, na realidade da Nova Zelândia, eles estão pagando mais. O mercado da Nova Zelândia, pela falta de mão de obra, eles estão pagando mais que o salário mínimo. Então, Uhum. assim, e já para tirar isso da cabeça, vem já com a cabeça aberta, com a mente aberta, já vai tirando esse preconceito, sobre serviços, porque hoje, se você vai trabalhar para uma empresa de limpeza, você está ganhando US$ 27 a hora. Se não mais. Pois é, então, para que fazer faculdade? A burra, né? Vai fazer. Mas, enfim, que mais que o povo andou perguntando aí? Se quando estamos estudando conseguimos trabalhar e também conseguimos o visto de trabalho, bom, estudante, com visto de estudante, você pode trabalhar as 20 horas por semana. Ah, Gihanna, eu posso trabalhar 25? Não, não pode, gente. Nova Zelândia é um país pequeno que diretamente do seu salário já é descontado o imposto. Então, a Nova Zelândia sabe o quanto você está trabalhando, quantas horas você está fazendo. E já tive aluno que trabalhou, tipo, uma semana trabalhou 20 horas, 21. Na outra semana trabalhou 23. Só que você vai calculando isso no mês, ele já passou do limite dele. O seu limite é 20 horas, você tem que trabalhar 20 horas. E aí depois ele tentou renovar e a imigração falou não, porque você não cumpriu a regra do seu visto, que é trabalhar 20 horas. Uau! Uau! A galera tem que ficar esperta, né? Vai achando que é um jeitinho brasileiro. Só que não, né? Sim, só Outra que coisa não. também de restrição para estudante é que não pode ser autônomo, né? Então, você não pode ser Sim, self-employed. você não pode ser self-employed. Hum, poxa Que tem vida. muita gente, muitas perguntas no Facebook. Ah, e se eu for como estudante, posso trabalhar de Uber? Não, você não pode, porque para trabalhar de Uber você precisa ser self-employed e a Nova Zelândia não permite. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Recentemente a gente tem visto aí uns casos de brasileiros que foram deportados ou que o visto de residência permanente foi negada por algumas ações que fizeram aqui, né? Não pode ser trabalhador do sexo, gente. Então não vem pensando que você pode dar aquele jeitinho também, porque olha, descobriram, né? O casal que estava no visto de trabalho foi tentar pedir a residência e foi negado, porque detectou-se que o senhor era um cafetão, né? Então ele pegava outras brasileiras e ganhava a porcentagem em cima do programa que elas faziam. Vai achando que Sim. pode, vai. Mas É enfim. triste, né? É triste ver isso. Uhum. Giane, que mais aí que o povo andou perguntando? Como é lidar com frio e ter que trabalhar pesado? Essa é uma pergunta interessante. Hum, É, eu acho que frio não é psicológico. Mentira, isso não é. Mas é que é diferente. Depende se você vai trabalhar num lugar fechado e está frio, se você vai trabalhar externo. Mesmo se você trabalhar fora ou externo, você tem roupas apropriadas para isso, né? Por exemplo, meu marido é pintor, ele tem roupas apropriadas para isso, mesmo no frio. Claro que vai ser frio, é, mas é diferente. E, por exemplo, tá frio, gente, em Queenstown. E eu só tô com essa blusa aqui. Para mim já é o suficiente, porque eu não sei, mas o tecido é diferente aqui, né? O tecido é feito de merino, com umas lãs diferentes. Então, eu acho que você acaba acostumando. Eu tenho um mês atrás chegou um estudante do Brasil, o primeiro estudante do Brasil que chegou aí pela exceção, e ele, não tá tão frio, ele já acostumou com a temperatura de Queenstown, então já tá andando só com uma blusa simples, nada daqueles pacotões de roupa. Você se acostuma, então assim, não tenha medo por causa disso, né? hum. Pois é. É engraçado que nem todo mundo sabe, né? Mas a gente tem essas duas principais ilhas e a norte é um pouquinho menos frio. Mas quem? Não, um pouquinho menos frio. Não falei mais quente. E a sul, que é um pouquinho mais frio, né? Mas você já veio aqui para norte? Já, já, e eu acho calor. Mas assim, é que eu fui no verão, então Tá. assim, não tem um certo comparativo. Quando eu fui, porque carão, verão tava calor, calor. Ok, que era um pouco mais quente aqui do que a Ilha Sul. Mas agora, esse ano, eu vou passar 2 semanas aí na Ilha Norte, no final do ano, então a gente vai realmente ver se o verão é verão,
Só que o verão não é tão verão aqui na Ilha Sul. Muita gente pergunta também se dá para entrar na praia, né? Na água, na Ilha Sul. Eu acho que é mais complicado, né? Complicado. Olha aqui, em Queenstown tem um lago gigante, que a gente, nossa prainha daqui, mas eu entrei poucas vezes, sendo bem sincera. Eu entrei poucas vezes, mesmo no verão, porque a água é muito gelada. Hum, E olha que esse verão desse ano foi muito quente. Bateu 33 graus aqui em Queenstown. olha, not bad. É, not bad. Dihane, mudando completamente de assunto, como foi passar toda essa pandemia e ter dois filhos longe da sua família? Foi acho que desafiador. Para todo mundo, porque essa pandemia acho que mudou com o mundo, né? Como você enxerga o outro, como você se enxerga e o qual que é o valor que você dá para sua família que está no Brasil. Porque no começo, quando você chega num país, você é imigrante, você sente muita falta da sua família. Depois você vai acostumando, vai tapando o buraco com os novos amigos que você vai fazendo, que você vai considerando eles sua família da Nova Zelândia. Então vai acabando, vai suprindo um pouco. Mas essa pandemia, a gente repensa e, nossa, graças a Deus, a gente aqui não perdeu ninguém da família por causa da pandemia, por causa do Covid. Mas eu imagino as pessoas que estavam, assim, literalmente trancadas aqui na Nova Zelândia, não poderiam ir embora, que se fosse embora, não poderiam voltar, né? Porque não tem um visto permanente. E elas ficaram por um sonho, ficaram por um objetivo final, que era a residência. Mas não foi simples assim. Bom, o Gustavo foi um bebê pandemia, eu diria, porque ele só tem 1 ano, então não é muito simples. Mas assim, a minha família não conhece. A minha mãe, minha sogra conhece a Rebeca, mas elas ficaram 1 mês quando a Rebeca nasceu. Então elas conhecem a Rebeca de 1 mês. Elas não conhecem a Rebeca de 3 anos. Não, ninguém conhece o Gustavo pessoalmente, né? Então a gente também está muito ansioso em ir para o Brasil, ver a nossa família, nossos avós. Uhum, entendi. E mesmo porque não é só a questão de ver ou de conhecer, mas toda ajuda que a gente precisa depois de ter um bebê, né? De Sim. até ter um tempinho para poder comer ou ir ao banheiro, porque não tem ninguém em casa com o bebê que o marido foi trabalhar. Eu sou muito grata, assim. Queenstown tem uma comunidade brasileira que te abraça, te agarra. Nas duas gestações da Rebeca, eu tive ajuda. Na gestação da Rebeca, eu ganhei berço, eu ganhei carrinho, eu ganhei roupa, ganhei tudo. Aqui era do Gustavo, a gente já tinha muitas coisas, mas eu também ganhei muitas coisas. E alguns grupos assim de conhecidas se reuniram e durante 1 mês elas fizeram comida. Elas levaram marmita pra gente assim durante 1 mês. Elas Cara, se avisaram. E assim, quando eu tive ajuda, tipo, logo que foi cesárea. Então, assim, depois de 4 semanas, o Igor voltou a trabalhar, mas eu ainda não podia dirigir. Como é que leva a Rebeca para creche, né? A gente está se adaptando, está recuperando de uma cirurgia. Então, assim, eu tive ajuda do pessoal da igreja também, que veio aqui em casa e vai dormir um pouco, eu faço o Gustavo dormir. Eu vou no parquinho com a Rebeca e vocês dormem, sabe? Então, assim, a gente teve ajuda de amigos, teve ajuda de pessoas que, assim, que são conhecidas, mas não são nossas amigas, né? Mas a gente tem um apoio muito forte da comunidade. da comunidade. Que bonito isso. Você quer mencionar nomes para agradecer aí? Eu Ou acho você que prefere não não dá para seguir? mencionar nomes, porque eu não quero esquecer o nome de ninguém, mas foi muita gente, foi muitas pessoas. Por exemplo, na gestação do Gustavo, eu tenho uma doença autoimune e eu fiquei muito mal. Eu fiquei 4 meses de cama. Eu fiquei muito mal. Ia no hospital toda semana. E aí, eu não conseguia cuidar da Rebeca. Sabe que eles, assim, dois casais de amigos pegavam a Rebeca na creche, e aí daqui a pouco já chegava alguém para ficar com a Rebeca, cuidar da Rebeca à tarde, ou levar ela no parquinho, até o Igor chegar, sabe? Então a gente teve uma grande ajuda, assim, e foram muitas pessoas que, assim, a gente não esperava, que nunca tinha ido na minha casa, mas estava lá me ajudando.
Sempre, Bonito isso. sempre, sempre, sempre. Tipo assim, eu sou imensamente grata e peço a Deus para abençoar cada uma dessas pessoas, sabe? Hum. E aí eu tento retribuir da mesma forma, o máximo que eu consigo. Se eu vejo uma mãe que eu não conheço, que ela acabou de ter neném, eu só bati lá na porta dela e deixei uma marmita para aquele dia, porque eu sei que ela não vai comer, que ela, assim, sabe? Então a gente tenta retribuir o máximo. Que bonito isso, Gerane. Parabéns, obrigada por ser uma pessoa assim, pela Ah, sociedade. imagina. E você acha que você teria mais filhos? Ai, não. Não, deve ter não. O Gustavo foi um bebê surpresa de pandemia, porque eu estava com o Dil, e mesmo assim eu engravidei. Então não foi esperado, e aí eu engravidei do Gustavo. E agora, na cesárea que eu tive do Gustavo, eu também já operei para não ter mais filho. Ah, aliás, desculpa a pergunta. Houve alguma complicação, então, pelo fato de ter que ser uma cesárea? Porque senão, geralmente, aqui na Nova Zelândia é normal, né? Então, do Gustavo não teve nenhuma complicação, mas a primeira complicação eu tive com a Rebeca. Então, por eu já ter tido uma cesárea, eu tenho a opção de escolha. Ah, entendi, entendi. Foi por isso, então, foi da primeira gestação e não da segunda. Sim. Ah, e você mencionou uma doença autoimune. Isso não foi um impeditivo para você conseguir a residência? Porque aqui na Nova Zelândia, infelizmente, é um país bastante eugenista, né? A gente sabe que muitas pessoas com doenças crônicas, etc., têm a residência recusada, exatamente por esse motivo. Graças a Deus, a minha doença não está na lista da imigração, porque a imigração tem uma listinha das doenças que eles não permitem. A minha não está, até porque ela é controlada hoje. Eu não tomo mais nenhum remédio, então ela está totalmente controlada. Mas o que acontece é que durante a gravidez, por causa dos hormônios, eu tenho essa alteração. Ah, puxa. Sim. Então, assim, foi tratado através de remédio, agora é cuidar da alimentação, né? Ah, aliás, Uma vida mais balanceada. falando em remédio, muita gente pergunta, né? Ah, eu tomo um remédio tarja preta. O que que eu faço, né? Se eu for vir aqui para Nova Zelândia? Bom, você tem que entrar no site da migração, ver se, mesmo que você tome esse tarja preta, se não é algum dos remédios proibidos pela imigração. Porque mesmo se for tarja preta, você não vai conseguir porque é proibido, é como se fosse uma droga e eles não permitem. É, Outro passo é, se você for vir para cá, você precisa ter uma prescrição médica junto com você em inglês. Ou seu médico já faz a prescrição em inglês, ou você faz uma tradução, né, certificada. Não, não pode ser a tradução que você joga no Google e traz. Não, tem que ser uma pessoa certificada para fazer essa tradução. Ah, mas essa tradução certificada pode ser do Brasil ou tem que ser aqui na Nova Zelândia? Pode ser do Brasil. Hum, interessante. Ok, uma outra coisa também, as pessoas perguntam, né? As mulheres, contraceptivo, como é que faz? Compra do ano inteiro e leva? Você pode trazer 6 cartelas para 6 meses. E depois que passar no médico aqui. E você pegar algo similar, né? Do que você está acostumado a tomar. Hum, mas aí o estudante, por exemplo, ou a pessoa que chega para emigrar, ela vai ter que pagar muito caro para essa consulta? Bom, o estudante, quando chega, obrigatoriamente ele precisa ter o seguro saúde, né? Então, e na verdade depende do seguro, normalmente você paga e depois pede reembolso. Então, assim, normalmente o valor aí de um DP está em torno de US$ 100, o mais caro, assim, que eu já vi. Hum, entendi. Ou se você vem para trabalho, você, a partir de 2 anos, né, de visto, você já consegue usar o sistema de saúde. Sim. E aí fica... Na verdade, assim, não é o sistema de saúde público, né? É a mesma coisa que no Japão e nos Estados Unidos. Não existe SUS. Gente, SUS é uma coisa muito boa só do Brasil, né? Mesmo você sendo residente, você tem direito, você paga uma parte. Uhum. Um pouco Apesar mais de que, barato. apesar de que para as crianças, se é uma consulta de rotina, por exemplo, é de graça, né? Ah, de graça. Para as crianças, sim, mas para o adulto, não. Uhum. Dentista também para criança, né? Até 18 anos, Até 18 anos. é uma diferença grande, né? Para quem estiver querendo comparar com os Estados Unidos, por exemplo, né? Muita gente fala, ah, mas eu, Estados Unidos.
Então, vai lá tentar tratar os dentinhos da sua criança lá. Exatamente. E eu acho que esse fator, inclusive, é uma coisa que me contou bastante, né? Quando a gente compara mesmo Estados Unidos e Nova Zelândia. O sistema de saúde para a criança, que aqui é muito mais em conta, ou se não for de graça, dependendo do que for, né? Sim, a escola pública também, né? Eu acho que conta bastante aqui, Ex- comparado assim. Exato. E falando em escola pública, os seus pequenos já vão para a escolinha? Não, ainda estão no daycare. Eles ainda estão no daycare. Ah, então ainda você Tem vai mais entrar. 2 aninhos ainda para eles irem para creche, para escola, né? Para escola. Ai, ai. Então, aí você vai saber o que que é o next level do game, porque a cada 100 dias que tem férias escolares, toda mãe adora. Então, mas a Rebeca, ela tá numa creche, numa daycare que é do governo. Hum, Então eu já passo por isso. Ela tem férias e as próximas férias é agora em setembro, não é? Dia 30 de setembro? alguma coisa assim. Que beleza! Sim, eu já passo por isso. Jihane, para uma pessoa que está, então, pensando em vir para Nova Zelândia, o que que você diria? Assim, por onde começar? Primeira coisa, pesquisa. Porque não adianta você vir falar com uma agência de intercâmbio, você vem falar com a Cher, falar, eu quero fazer um intercâmbio na Nova Zelândia, porque eu vou te voltar com mais perguntas. Eu falo, que intercâmbio você quer fazer? Você quer fazer intercâmbio de inglês? Você quer trabalhar no seu intercâmbio? Você quer fazer uma pós-graduação? Você quer fazer um mestrado? Né? Então, pesquisa. O que você quer fazer? Que cidade que você quer ir? Eu acho que é muito importante. Que estilo de vida que você quer ter? Você precisa trabalhar, então acho que o primeiro passo é pesquisar. A partir do momento que você pesquisou e você tem mais ou menos definido o que você quer, você fala com uma agência de intercâmbio, que vai te dar melhor direcionamento. E aí, mesmo por mais assim, já pesquisei, eu quero fazer um curso de 20 semanas de inglês, ou focado para o IELTS, eu quero fazer um curso técnico na minha área. Quais opções você tem? E aí a gente consegue te ajudar mais fácil. Uhum. Muitas pessoas também, por exemplo, lá no Japão, estão lá desesperadas, querem mudar de estilo de vida, assim como você. Que você viu que não era para você, né? Assim, dia passa, noite vem e você não vê a luz do sol e só está lá trabalhando até morrer. Mas, enfim, o que que você daria de sugestão? Porque, por exemplo, vai, uma pessoa nos seus 30, 40 anos, é mais ou menos na época que quando você já está cansado, não tem mais a pegada de, né, continuar fazendo zangyo, que são as horas extras seguidas. O que que você teria de dica para eles? Eu sei que a mudança não é fácil quando você já está num patamar que você está acomodado. Mas se você está no Japão e você não aguenta mais, você quer mudar de vida, você vai ter que se esforçar para isso. Você tá. E a Nova Zelândia, ele quer pessoas qualificadas. Se você falar para mim, Giane, eu não tenho inglês, eu não tenho uma formação, você precisa correr atrás disso. É o primeiro passo. A educação é o caminho para tudo que vai te abrir portas, que vai te abrir oportunidades. Então, assim, e aqui tem muita mão de obra que a gente não imagina. Tem gente que trabalha como soldador no Japão, que, que tem muita oportunidade. Aqui também tem oportunidade. Então, assim, o que que você precisa primeiro? Né? Você tem curso técnico, você tem experiência nisso, você consegue vir para Nova Zelândia, mas a gente tem que ter um planejamento financeiro, que é importante. E agora, vamos falar que você precisa do inglês. É básico. É básico. E claro que quanto melhor você tiver seu inglês, você chegar aqui já com inglês, melhores oportunidades já vão se abrir para você. Então já começa a estudar, já começa a se preparar para essa mudança. Uhum. Mas não Porque não vai ser. adianta. Não, não é fácil. Não é fácil também ir para o Japão. Não é fácil, né? Não é fácil você sair do Brasil. Então, mas uma vez que você saiu do Brasil, eu acho que é muito mais fácil você fazer essa segunda mudança. Se você vê que aquele lugar não cabe para você, não é aquele estilo de vida, não espere passar 10, 15, 20 anos para isso. Não perca o tempo da sua vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã e o tempo é curto. Acho que isso é uma das coisas que a pandemia veio nos ensinar também. Uhum. Pois é. Gihane,
como que a pessoa faz para entrar em contato com você? Se a pessoa quiser Bom, tirar mais perguntas, enfim, mais informação. no site da Share, shareintercâmbio.com, tem bastante informação sobre trabalho, os tipos de visto que tem, como vir para Nova Zelândia com a família, tem as notícias também lá, tem falando sobre a Green List na parte de notícias, que é importante, se você está pensando em imigração, você precisa estar inteirado de como está funcionando a imigração da Nova Zelândia, de como você pode migrar, você precisa entender. Isso é importante. Ou siga as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Lá tem no link da bio, tem os nossos contatos de WhatsApp, nosso e-mail, e aí você pode entrar em contato conosco por lá. Vai ser um prazer. Recentemente, aí faz um mês, dia 15 fez um mês, que eu recebi 4 estudantes do Japão, 4 brasileiros do Japão. E eu fiquei muito, muito feliz, eu fiquei muito emocionada porque eu vi a minha história, né? Sim, eu espero que mais pessoas consigam vir do Japão. E aí, assim, eu vejo, assim, um mês, todos já estão com emprego. Bom, já conseguiu acomodação, já conseguiu alugar uma unit, sabe? Então, eles já estão mudando a vida dele. Já vejo essa mudança. Ah, você deve estar achando que a entrevista já está acabando, e se você já ouviu outras entrevistas, você está achando que a gente já vai para os agradecimentos e coisa e tal. Mas não. Eu tenho uma surpresinha hoje. Pois é, Gihane, o seu marido mandou um recadinho para você, então fica aí com ele. Olá, amor, tudo bem? Bom, só passando aqui rapidinho para dizer que você é uma mãe, uma mulher e uma esposa incrível. Eu e as crianças te admiramos muito. E só dizer para você continuar firme e forte no seu propósito, que você inspira muitas pessoas. E conte comigo e as crianças sempre. Te amo muito e até mais. Igor, muitíssimo obrigada pela sua breve participação. Agora sim a gente segue com a Gerrane. Então tá. Gerrane, muitíssimo obrigada por toda a sua atenção, seu carinho, pelo seu trabalho também, que eu sei que é uma utilidade pública, né? Por mais que as pessoas façam, tá só querendo arrancar dinheiro das pessoas. Não, eu sei que você, de uma forma positiva, né? Pelo seu trabalho, você muda a vida das pessoas, então muito obrigada pelo carinho com que você lida com cada um que vem, né? Eu não fui sua cliente, mas eu vejo a sua dedicação, seu esforço. Eu sei que também nessa área de agências de intercâmbio, etc., existe um certo canibalismo aqui, até na Nova Zelândia, que é um país tão pequeno, né? Isso me entristece de ver, não precisava. Eu acho que a gente pode respeitar um outro, assim como até podcast, a gente não precisa ficar um canibalizando o outro, não precisa ficar esfaqueando o outro pelas costas, não, acho que todo mundo tem que se ajudar, né, Sim, independentemente do que exatamente. faça, e com ética, com respeito, com carinho, enfim, porque assim como nós temos sonhos de ter uma vida melhor, eu acho que muito brasileiro tem, e a gente pode ajudar, não é mesmo? Tem espaço para todo mundo. Pois é, Mas muito gostaria. obrigada pela oportunidade. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Também eu assim sou fã do seu trabalho porque você traz muita informação, que é difícil. Se eu tivesse a informação que você traz com cada convidado, talvez a nossa caminhada teria sido mais fácil, mais leve. Puxa Então, vida. assim, sim, e você sempre traz assim profissionais ou pessoas para ajudar na caminhada também do imigrante. Muito obrigada mesmo, então, viu, Gihane? Uma boa noite Imagina, para eu que você. agradeço, Maia. Dá um beijo no Igor e nas crianças por mim. Tá bom, beijo. Então, Girane, muitíssimo obrigada. E olha, meus queridos ouvintes, espectadores, espero que alguma informação tenha sido útil para vocês, ou você pode também encaminhar para aquela pessoa que está sonhando, está pensando em vir aqui para Nova Zelândia, ou se você já está aqui há bastante tempo, compara, me diz aí, comenta se foi tão fácil ou é difícil. Enfim, adoro ouvir histórias e jornadas diferentes, experiências de vida. Então, se você quiser, inclusive, contar a sua experiência, entre em contato comigo. Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, onde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakiteano!